sou o Luiz Rodrigues, gestor dos fundos de crédito da Claritas. Estou aqui para falar do fundo Renda Fixa Crédito Privado no mês de fevereiro. O fundo Claritas Renda Fixa Crédito Privado fechou o mês de fevereiro com uma performance de 0,44%, equivalente a 48% do CDI no mês. Essa performance aquém do esperado, né? Enfim, acho que seguindo aí o padrão do ano, né? O mês de janeiro também teve uma performance mais fraca, né, mais baixa do que é esperado, se deve aí, diferente do mês de janeiro, né, que foi uma consequência, né, da crise de Americanas, se deve muito aí a problemas que a gente teve com o Light, tá? Então, recapitulando um pouco, né, o mercado no mês de janeiro teve, né, aquele momento de estresse com toda a crise de Americanas, enfim, muitos fundos tiveram bastante prejuízo, mas o mercado vinha se recuperando, enfim, vinha voltando à normalidade, até que no comecinho do mês, né, do mês de fevereiro, saíram notícias que a Light tinha contratado a Laplace para melhorar aí a sua estrutura de capital, enfim, procurar enfim, alternativas de financiamento. Isso acabou trazendo aí um impacto muito forte, tá, para os papéis de Light, então a gente viu um impacto negativo nesses papéis, mas além disso, e aí algo que nos impactou bastante também, a gente viu uma mudança aí do comportamento do mercado, tá? Então a gente viu o mercado como um todo muito mais nervoso, e o mercado com muito medo de uma crise de liquidez. Então, para isso, o mercado se preparando para essa crise e também o mercado tendo que, de fato, vender ativos para pagar os resgates por conta dos prejuízos com esses dois papéis, né, com Americanas e logo depois com o Light. Então isso acabou criando um ciclo que, por conta dessa questão técnica, acabou impactando bastante aí todos os papéis, tá, de uma maneira generalizada por conta né, dessa questão técnica. Então a venda forçada aí de diversos emissores acabou fazendo com que a gente observasse aí um aumento do spread espalhado em todos os ativos. Acho que uma coisa importante, né, que a gente gosta de falar aqui, a gente sempre olha para o fundamento, para o valuation e para o técnico, e acho que vale aí, enfim, a gente teve algumas mudanças agora no mês de fevereiro, né, no mês de janeiro e no mês de fevereiro, mas acho que uma coisa importante falar é assim, o fundamento, de maneira geral, ele não se alterou nesses meses de janeiro e fevereiro. Então a gente viu em janeiro um caso isolado, né, que foi o caso de Americanas, o caso de uma fraude, que, claro, traz os seus impactos para o mercado, como, enfim, as segundas derivadas, que a gente já até comentou. Mas no mês de fevereiro foi algo um pouco diferente, tá? Assim, o Light é uma empresa que sempre teve, enfim, sempre teve problemas na sua estrutura de capital, é uma empresa que está numa área de concessão não muito boa. Então, na verdade, assim, até o que acabou impactando negativamente foi ter surgido isso, essas conversas nesse momento que o mercado estava menos suscetível a esse tipo de questão. Mas, de maneira geral, o fundamento continua o mesmo, tá? As empresas continuam mostrando um nível de alavancagem muito baixo, até quando a gente compara o nível de alavancagem hoje lá com os níveis de alavancagem de 2015, quando a gente viu toda aquela crise, né, de crescimento econômico, e mesmo quando a gente compara a alavancagem lá com 2019, hoje a alavancagem é muito mais baixa do que lá em 2015 e mais baixa também do que no ano de 2019. Então, de maneira geral, as empresas elas vão sofrer sim com esse momento de alta de juros mais alto, mas elas têm bastante gordura, isso deve impactar um pouco a rentabilidade, então a gente vem comentando isso há bastante tempo, que a alavancagem das empresas deve sair desse mínimo histórico e deve aumentar um pouco, mas ainda, né, quando a gente fala do mercado high grade, em patamar muito tranquilo e muito favorável. O que a gente tem feito aqui, que a gente tende a continuar fazendo, é se proteger, evitando aí empresas que estejam muito alavancadas em setores que são mais cíclicos, né? Setores de varejo, setor de construção civil, empresas que estão aí, enfim, que tiveram um processo de investimento muito grande, estão muito alavancadas, são empresas que a gente tem evitado em carteira. Então, de maneira geral, o fundamento ele continua positivo, a gente enxerga como positivo, e o que a gente vê é isso, assim, é uma continuidade do que a gente já vem fazendo, evitar aí as empresas que possam trazer um risco maior
o fato da gente estar caminhando aí com juros mais altos e com uma atividade econômica que deve ser mais baixa esse ano também. Já onde a gente vê bastante mudança foi no valuation e no técnico, tá? Então, quando a gente olha o valuation, a gente olha o spread médio da nossa carteira, o spread médio dos papéis aí, a gente viu que eles se elevaram em quase 50 basis points durante o mês de fevereiro, assim. Então, foi uma alta bastante expressiva, tá? No mês de janeiro, essa alta tinha sido na casa de 5, 10 bases. A gente entra agora em fevereiro, né? A gente entrou em fevereiro, né? Tá saindo de fevereiro com essa abertura de quase 50 pontos base. Então é uma abertura bastante forte que deixa o valuation em um patamar bastante interessante, tá? A gente julga que esse patamar de spread, quando a gente fala de empresas high grade, é um patamar muito bom e é um patamar que dificilmente vai ser mantido. Claro que assim, a gente entende que o momento agora ele é de cautela, ele é um momento em que o mercado está se ajustando, mas assim que tudo estiver mais tranquilo, principalmente do lado técnico, a gente enxerga que esse spread médio deve recuar para patamares mais próximos ao que a gente iniciou o ano. Então a gente vê essa abertura como oportunidade. Então o valuation está positivo. Só que em contrapartida, a gente viu uma pior expressiva do fator técnico mesmo. Então, até por isso que o valuation teve essa melhora. Então, a gente viu aí que com os prejuízos que o mercado teve, né, com Americanas e logo depois com o Light, de fato teve uma onda de resgates bastante grande aos fundos, uma onda de preocupação, né, enfim, dos investidores, o que acabou gerando aí esses resgates e tornando o técnico não favorável. Então, a gente vê o técnico migrando do neutro, né, que estava em janeiro, para o negativo em fevereiro. Mas a gente imagina que isso não dure muito tempo também, tá? Assim, o fato a taxa de juros alta, né? Então, a taxa de juros alta deve manter aí a atratividade de renda fixa muito boa aí para os próximos períodos. O nível, né, dos papéis, né, nesse nível interessante. Assim que a gente tiver aí um período de 2, 3, 4 meses em que tudo se estabiliza, a gente vê uma mudança desse técnico, uma migração de volta aí para patamares neutros e positivos aí ao longo do ano para aproveitar esse bom prêmio. Então, quando a gente soma tudo isso, a gente vê o fundamento muito parecido, mas aí esse contrapeso entre o valuation e o técnico que fizeram com que os papéis abrissem, mas que dão algum tom aí de cautela no curto prazo. Detalhando um pouquinho mais, né, enfim, o que ocasionou tudo isso, né, que foi essa crise dos papéis de Light. Light é uma empresa, né, enfim, é uma empresa que sempre teve a estrutura de capital um pouco mais complexa, é uma área de concessão não muito trivial, então uma área de concessão complexa é uma concessão complexa, então tem uma discussão sobre como vai ser a renovação dessa concessão, então se essa concessão vai ser renovada nos mesmos patamares, dificilmente ela é rentável para a empresa hoje, então a empresa tem a alternativa de eventualmente devolver a concessão e aí receber pelos ativos que ela tem, mas existe a dúvida de como ela receberia por esses ativos. Assim como existe a dúvida de como seria essa renovação. Então, tudo isso traz bastante incerteza para o papel e bastante incerteza aí para os detentores de dívida. Como aqui a gente sempre teve alguns receios com a empresa, nossa exposição à Light era zero, tá? É uma empresa que a gente nunca teve, a gente nunca imaginou aqui que o risco-retorno valesse a pena dado todos esses problemas. Mas, enfim, a gente sempre enxergou isso como um risco e faz parte do jogo, faz parte do crédito. Acho que diferente do problema de Americanas, esse é um problema que acho que pode ter uma solução mais fácil. Enfim, acho que tudo depende aí de um arranjo para frente do poder concedente com a empresa. Mas isso acabou gerando, né, para o mês de fevereiro, gerou bastante incerteza e também fez com que aí o mercado primário ficasse completamente fechado. Então hoje não existe muito ambiente aí para emissões primárias. A gente deve ver agora no mês de março e entrando para abril algumas empresas voltando, retomando esse mercado, muito provavelmente pagando um pouco mais de prêmio, com prazos mais curtos. Mas a ideia aqui é que aos poucos isso
isso vá voltando normalmente, a liquidez vá voltando e ficando, enfim, voltando ao seu normal, e o mercado primário possa voltar aí à normalidade com que ele está. Claro, sempre que a gente tem uma crise como essa, a volta é um pouco mais lenta e no primeiro momento você deve ter bastante diferenciação entre setores, né? Os setores mais defensivos devem ter uma facilidade muito maior do que alguns setores que são menos defensivos para conseguir, enfim, colocar seus papéis no mercado. E aí, prospectivamente, a gente continua enxergando o ano de 2023 como positivo. De novo, assim, o fundamento a gente enxerga ele como bom. A gente vê o prêmio dos papéis como uma oportunidade, mas uma oportunidade cautelosa para que a gente consiga ter aí um técnico mais saudável e menos pressionado aí para os próximos meses. Mas a gente sim enxerga o ano de 2023 com olhos positivos por conta de tudo isso. É isso, qualquer dúvida estamos à disposição.